Existe um princípio que governa tudo o que tem valor neste mundo. E a maioria dos homens nunca entendeu como ele funciona nos relacionamentos. Diamantes não são as pedras mais bonitas do planeta, mas são as mais caras. Você já parou para pensar por quê? A resposta é simples e brutal: escassez. O que é raro é valioso. O que é abundante é descartável. Esse princípio não se aplica apenas a pedras ou metais. Ele se aplica a pessoas. Se aplica a você. O homem que está disponível para todos, a qualquer hora, por qualquer motivo, está comunicando algo muito específico ao mundo. Ele está dizendo que seu tempo não tem valor, que sua atenção não tem custo, que ele pode ser acessado sem esforço. E quando algo pode ser obtido sem esforço, o cérebro humano automaticamente reduz a percepção de valor. Hoje você vai entender exatamente como esse mecanismo funciona e por que ele está sabotando a maioria dos homens sem que eles percebam. Em economia, existe um conceito chamado lei da oferta e demanda. Quanto menor a oferta de algo desejado, maior o seu preço. Esse princípio não foi inventado por economistas. Ele foi observado no comportamento humano e depois formalizado em teoria. Nosso cérebro evoluiu para dar mais atenção ao que é escasso. É um mecanismo de sobrevivência que opera há milhões de anos. Quando algo é abundante, o cérebro entra em modo de economia. Ele ignora, desvaloriza e direciona a atenção para outro lugar. Quando algo é raro, o cérebro ativa um estado de alerta. Ele foca, deseja e atribui importância desproporcional àquilo. É por isso que edições limitadas vendem mais rápido, não porque são melhores, mas porque são poucas. É por isso que restaurantes com fila na porta parecem mais desejáveis. A dificuldade de acesso cria percepção de qualidade. O psicólogo Robert Cialdini documentou isso como o princípio da escassez, um dos 6 pilares da influência humana. Em seus estudos, ele demonstrou que as pessoas desejam mais intensamente aquilo que está prestes a se tornar indisponível. Isso não é opinião, é neurociência. O sistema de recompensa do cérebro responde com mais intensidade ao que é difícil de obter. Agora, aplique esse princípio ao mercado social. Aplique ao comportamento entre homens e mulheres. O homem que é difícil de acessar, cujo tempo é limitado e cuja atenção é seletiva, ativa exatamente esse mecanismo. Ele não precisa ser o mais bonito, o mais rico ou o mais carismático. Ele só precisa ser percebido como raro. E a percepção de raridade não depende do que você tem. Depende de como você distribui o que tem. Agora vamos analisar o outro lado da equação. O que acontece quando um homem é excessivamente disponível? Quando você responde toda a mensagem em segundos, está sinalizando que não tem nada mais importante acontecendo na sua vida. Quando você cancela seus planos para se adaptar aos dela, está comunicando que sua própria agenda não tem peso. Quando você oferece atenção constante sem que ela tenha sido conquistada, está inflacionando a oferta do seu recurso mais valioso. E quando a oferta é alta demais, o preço cai. Isso não é crueldade, é mecânica comportamental. Pense como um investidor. Nenhum ativo que está disponível em quantidade ilimitada mantém seu valor no mercado. O homem disponível demais se torna previsível. E previsibilidade é o oposto de atração. O cérebro humano é estimulado pela novidade e pela incerteza. Quando não há variação, o interesse diminui naturalmente. Isso explica por que muitos homens dedicados e presentes são tratados com indiferença. Não é falta de qualidade, é excesso de oferta. A pessoa que recebe atenção ilimitada não precisa valorizar essa atenção. Ela sabe que estará lá amanhã.
independentemente do que faça. É o mesmo princípio da água, essencial para a vida, mas barata porque é abundante. Diamantes são inúteis, mas caros porque são raros. Esse é o paradoxo do valor, e ele opera silenciosamente em todos os relacionamentos humanos. O homem que tenta compensar insegurança com presença constante está, na prática, desvalorizando a si mesmo. Cada mensagem não solicitada, cada elogio excessivo, cada tentativa de agradar sem motivo, reduz um pouco mais a percepção de valor. Não porque essas ações sejam ruins em si, mas porque em excesso elas comunicam desespero, e desespero é o maior destruidor de valor social. O mercado social funciona como qualquer outro mercado. Quem oferece demais sem exigir nada em troca será tratado como commodity. Agora observe o efeito contrário. Observe o que acontece quando um homem opera com escassez estratégica. O homem que não está disponível o tempo todo gera uma pergunta automática na mente dos outros. O que ele está fazendo? Essa pergunta é poderosa. Ela cria curiosidade. E curiosidade é o primeiro estágio da atração. Quando alguém não consegue prever seu comportamento, o cérebro dedica mais recursos cognitivos para tentar decifrá-lo. Isso significa que você ocupa mais espaço mental, não por manipulação, mas por escassez genuína de informação. O homem escasso não precisa falar sobre seu valor. A ausência calculada comunica isso por ele. Quando ele aparece, sua presença tem peso. Quando ele fala, suas palavras têm impacto, porque não são constantes. É o mesmo princípio de um CEO, que raramente aparece em reuniões. Quando ele entra na sala, todos prestam atenção. A escassez também cria respeito. Pessoas tratam com mais cuidado aquilo que sabem que pode desaparecer. Se sua atenção é fácil de obter, ela será tratada com descuido. Se é difícil de conquistar, será tratada como privilégio. Isso não significa ser frio ou inacessível. Significa ser seletivo. Existe uma diferença estratégica enorme entre os dois. O homem seletivo escolhe onde investir sua energia. Ele não distribui atenção por carência, ele a direciona por critério. E essa seletividade comunica algo fundamental, que ele tem opções, que seu tempo compete com outras prioridades reais. A percepção de que alguém tem opções é por si só um dos maiores amplificadores de valor no mercado social. Vamos agora dissecar os erros mais comuns, os comportamentos que fazem um homem parecer abundante demais no mercado. O primeiro comportamento que destrói escassez é a disponibilidade instantânea. Isso comunica que você está parado, esperando por contato. Não se trata de jogar jogos ou fingir estar ocupado. Se trata de realmente ter uma vida que compete pela sua atenção. Outro comportamento comum é distribuir validação constante sem qualquer reciprocidade. Elogios perdem valor quando são dados sem critério. Quando você elogia tudo, o elogio vira ruído. Quando você elogia com seletividade, cada palavra carrega peso real. Existe também o padrão de disponibilidade total para encontros. Se você nunca diz não, seu sim perde significado. O valor de um sim é diretamente proporcional à sua capacidade de dizer não. Sem recusa, não existe escolha real. Outro padrão frequente é revelar demais sobre si mesmo cedo demais. Mistério é um ativo. Transparência total é um passivo. Quando alguém sabe tudo sobre você antes de investir em conhecê-lo, não há motivação para continuar explorando. Em muitos casos, o homem reorganiza toda a própria rotina ao redor da outra pessoa. Isso transfere todo o poder de negociação para ela. O momento em que alguém percebe que é sua prioridade máxima, sem ter feito nada para merecer isso, o desequilíbrio se instala.
Existe ainda uma troca silenciosa entre buscar aprovação e construir respeito. Aprovação é pedida, respeito é conquistado. O homem que busca aprovação está pedindo permissão para ter valor. O homem que constrói respeito demonstra valor por ação. E talvez o mais destrutivo, abandonar os próprios objetivos para priorizar o relacionamento. Isso destrói a base da sua escassez. Sua escassez real vem de ter uma vida com propósito. Sem propósito, a escassez é artificial. E escassez artificial é detectada rapidamente. Todos esses erros têm uma raiz comum: colocar a validação externa acima da construção interna. E isso sempre cobra um preço. No final de toda essa dinâmica, uma conclusão começa a se tornar inevitável. O verdadeiro poder não está em técnicas de escassez, está em realmente ser escasso. E isso começa com uma decisão, a decisão de investir em si mesmo com a mesma intensidade que você investe na atenção dos outros. Construa um corpo que exija disciplina. Construa uma mente que exija estudo. Construa uma carreira que exija foco. Quando sua vida é genuinamente ocupada com crescimento real, a escassez se torna um efeito colateral natural. Você não precisa fingir estar ocupado, você precisa realmente estar. A diferença é percebida por todos ao seu redor. O homem que persegue a atenção está operando em déficit. O homem que atrai atenção está operando em superávit. Controle sua atenção como um investidor controla seu capital. Distribua com critério. Retire quando o retorno for baixo. Não se trata de manipular pessoas, se trata de entender a mecânica do valor humano e operar de acordo com ela. O mercado social não recompensa quem se entrega sem estratégia. Ele recompensa quem entende as regras do jogo. E a regra mais fundamental de todas é esta: o que é raro é valioso, o que é abundante é ignorado. A pergunta que fica é simples: neste momento você está operando como um ativo raro ou como uma commodity disponível? A resposta está nos seus resultados.